Em entrevista ao Melhor Viver, a nutricionista Ana Paula Fioretti discutiu a temática sobre a importância da nutrição na terceira idade. Segundo a nutricionista, a terceira idade é uma fase natural e inevitável da vida, pois a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer, dia a dia, né? Tanto que uma vez um gerontologista falou que a partir do momento que você deixa de frequentar um pediatra, você já deveria procurar um gerontologista, porque você já começou a envelhecer. Na verdade, a partir do nascimento, você já começou a envelhecer. Então, faz parte, sim, da nossa natureza. Cada dia que a gente vive, a gente está chegando mais próximo da velhice, mais próximo do fim, né? É um processo natural. Aí depende de como você vai querer chegar nessa velhice, como que você vai querer passar seus dias, para depois, na hora que chegar lá, né, o que é considerado hoje como velhice ou terceira idade, que são após os 60 anos no Brasil, como que vai estar a sua vida, como é que vai estar a sua qualidade de vida, na verdade. Tempos antigos, né, que a gente tinha uma expectativa de vida menor, então as pessoas viviam até 65, 70 anos de idade. Hoje não, hoje a gente tem idosos com 90, bem, né, muito bem, obrigado. O que é hoje começa a terceira idade, as pessoas antigamente já estavam morrendo. Sim, exatamente. Então melhorou muito, melhorou o acesso à saúde, melhorou informação, melhorou qualidade de vida, melhorou tudo isso. Então, consequentemente, aumentou a expectativa. Por isso que esse aumento aí que a gente tem hoje. Então, trabalhar com 60 anos, realmente. Mas quando eu vejo meu pai, por exemplo, que hoje tem 70 anos e é uma pessoa super ativa, não tem patologia nenhuma associada, a única coisa que tem é hernia de disco, né? Então, ele tem 4 ou 5 hernias de disco que acabam deixando a qualidade de vida dele ruim quando ele está com crise, quando ele está com dor. Mas fora isso, é uma pessoa super ativa, faz atividade física diária, não tem patologia associada. Então, vamos dizer, né, 70 anos, ele está super bem. Para mim, ele vai viver mais uns 20, tranquilamente. No entanto, há fatores que levaram ao aumento na expectativa de vida nas últimas décadas, como as recentes pesquisas que relacionam as doenças crônicas com o estilo de vida saudável e com hábitos alimentares correspondentes, além do maior acesso à saúde, às tecnologias desenvolvidas e à maior atenção dada pelos profissionais da saúde a esta faixa etária que tem aumentado em todo o mundo. Então, antes a gente não tinha tanto desenvolvimento de saúde e de tecnologias para esse público. Dependendo do lugar onde morava, da região, se era zona urbana ou zona rural, né, poderia não ter esse acesso, o tipo de trabalho, ou não se conhecia os tipos de doenças mais prevalentes, e aí como poder evitar. E aí hoje tudo teve um avanço, né? Hoje você consegue determinar quais são os fatores de risco, e aí você consegue orientar a população já tem mais acesso mesmo à consulta, a própria transição demográfica, né? Então a mudança no perfil populacional, que hoje a gente tem muito mais idosos do que crianças, do que pessoas nascendo, então fez com que todos os países se organizassem para uma atenção melhor dessa população idosa. Então no Brasil teve que surgir a Política Nacional de Saúde do Idoso, que é uma atenção específica para essa população, né? Com programas, atividades voltadas para que os profissionais da saúde atendam esse público. Eu acredito que tudo isso fez com que ampliasse a expectativa de vida. Desta forma, os profissionais na atualidade têm acesso facilitado a muitos estudos e literaturas científicas que lhes dão base para a orientação da população em geral e de forma especial às pessoas que já se encontram na terceira idade. Assim, os idosos portadores de doenças crônicas como artrite reumatoide, osteoporose, Alzheimer, problemas cardiovasculares como arteriosclerose, hipertensão, câncer, entre outras, podem ser beneficiados com a prevenção, remissão ou controle das mesmas por meio de mudanças no estilo de vida em geral e dos hábitos alimentares. Eu acho que a gente pode falar da alimentação como prevenção para essas doenças. Então, doenças crônicas no geral, doenças autoimunes no geral, a alimentação auxilia para prevenir e depois no tratamento. Então, a alimentação é tudo na vida da pessoa. Se ela conseguir regrar, se ela conseguir equilibrar, na verdade, ela consegue resolver todos esses problemas.
Então, uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, gorduras de boa qualidade, cereais integrais. Então, quando você começa a focar a alimentação para esses grupos alimentares, o natural, vamos dizer assim, e não mais o industrializado, que vai ter gordura, que vai ter corante, que vai ter outros aditivos, que vai ter excesso de açúcar. Então, você começa a prevenir todas essas patologias. O câncer, por exemplo, ele está relacionado, alguns tipos de câncer estão relacionados à alimentação, má alimentação. E o que seria essa má alimentação que provoca câncer? Excesso de gordura, gordura de má qualidade, excesso de bebida alcoólica, excesso de café, por exemplo, né, que é um produto. Então, esses produtos específicos acabam levando. E o que previne? Você consumir alimentos funcionais. O que seria um alimento funcional? É aquele que, além dos seus nutrientes básicos, porque todo alimento vai ter nutriente, além desses nutrientes, eles têm ainda compostos bioativos que ajudam a não proliferar doenças. Então, ele não é para curar, ele é para prevenir. Se você inclui esses alimentos no seu dia a dia, você vai estar eliminando, né? Vai estar pelo menos prevenindo a longo prazo essas patologias. Um fator importante que destacou é sobre a adequação da alimentação à realidade de cada povo e cultura e a valorização que deve ser dada aos alimentos disponíveis na região. O fato, por exemplo, da dieta mediterrânea ser rica em frutos e grãos não quer dizer que outras culturas devam comer frutos e grãos idênticos. Quando você olha, né, os estudos de população mediterrânea, que tem uma alimentação mais para frutos, cereais, né? Você vê uma melhor qualidade do sangue, menos risco para doença aterosclerose, né? Então, tudo isso você vê. O grande problema também é você tornar essa dieta a dieta padrão do mundo. Que é cultural, né? Exatamente. Você não vai conseguir aplicar uma dieta dessa lá para os inuites, né? Os esquimós. Nem no Brasil. Imagina, o Brasil é um país muito grande, com 5 regiões completamente diferentes em hábito, em cultura alimentar. Não tem como você fechar uma única alimentação. E a gente tem muitos frutos na Amazônia, né? Que o pessoal do norte do país tem o privilégio de ter isso com muito mais facilidade do que a gente, e que é estudado lá no INPA como tendo muitos recursos antioxidantes, muitos recursos funcionais. Então, para que a gente vai pegar uma dieta do Mediterrâneo se aqui no Brasil a gente tem alimentos bons tanto quanto, só falta adequar a porção, adequar a quantidade na alimentação, mas que é bom do mesmo jeito. Um novo paradigma está sendo estabelecido, onde se passa a olhar para os fatores que promovem a saúde, salutogênese, e não para os fatores que desencadeiam a doença, patogênese. E aí eu comentei que mudou esse padrão de doenças, e aí começou a se conhecer melhor sobre a patologia, sobre as doenças. Esse é o estudo da patogênese. Hoje já tem um sociólogo, né, ou alguns sociólogos falando que a gente deveria começar a estudar a doença pela saúde. E aí ele propõe a salutogênese, né? Então, como que as pessoas têm saúde? Apesar de eu ter esse risco, como que eu ainda tenho saúde? Então, é uma mudança, né, na visão da saúde e da doença, você começar a enxergar pelo outro lado. Se a gente fala tanto de promoção de saúde, que o que a gente tem que fazer hoje é promoção da saúde, por que o meu foco é sempre a doença? E como evitar a doença? Então, assim... Até o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, usa o termo saúde, mas na realidade está tratando de doenças. Exatamente. O foco sempre é da doença. Na epidemiologia, o foco é a doença. Então, eles propõem, né, esses outros sociólogos, esses outros pensadores, que a gente tem que começar a pensar a saúde. Então, o nosso olhar tem que voltar para a saúde. Qual que é um desses sociólogos? Não estou lembrando agora. Antonovsky, que ele começa a falar, é espanhol, né, o texto dele é em espanhol, mas outras pessoas já meio que aderiram a esse conceito que ele está divulgando de salutogênese. O que eu acho muito interessante mesmo, a gente tem que parar de ficar pensando só na doença. Seria o que chamam também de prevenção primária? Não, a prevenção primária é quando você consegue
antes de acontecer, então a nível mais básico de atendimento, você conseguir prever que a pessoa tenha doença, né? Prevenir que ela tenha doença. Então, salutogênese é você mudar o olhar de que como a pessoa tem a doença, como surge a doença, mas é você pensar como surge a saúde. Como que agora... O gênese seria a origem. Da saúde. Qual é a origem da saúde das pessoas? Se a gente está exposto a tanto risco, poluição, né, que isso tudo acaba influenciando. Então, poluição, má alimentação, falta de atividade física, como a gente ainda tem saúde? Apesar de todos os fatores que vão contra, o corpo consegue manter a saúde. Isso. Aí estudar quais são esses mecanismos. Isso, exatamente. Quais são os mecanismos pelos quais o nosso corpo consegue regular e ter saúde. Porque quando você fala de patogênese, que é o estudo, né, da doença, como surge a doença, você sempre fala de um desequilíbrio corporal. Então, a sua homeostase está desregulada. Só que o que é mais desregulação do que essa? A gente está exposto a tanto risco e ainda assim ter saúde. Né? Então, eu acho que é necessário esse desequilíbrio. É muito interessante o que ele fala. É uma outra visão. Quando começa o processo de envelhecimento, aí começa a perder essas características que te dá saúde, né? Que mantém a saúde. Sim, mas é aí que eu te falo. E o meu pai, por exemplo, que tem 70 anos de idade, não apresenta patologia identificada crônica, né? Não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nada, pratica atividade física. Se você for perguntar para ele se ele acha que ele tem saúde, ele tem saúde. Mesmo com as hérnias de disco, que às vezes doem, que às vezes nem impossibilitam dele fazer caminhada, alguma coisa assim, se você perguntar, você é saudável? Sou saudável. Então, por que as pessoas acreditam nisso? Vai um pouco diferente daquele conceito da Organização Mundial da Saúde que fala, né? Saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Tem muito mais coisa envolvida mesmo. Outra realidade no Brasil é a invasão dos fast food. Em oposição a esse tipo de alimentação rica em componentes industrializados, sódio, calorias vazias, além de ser entendida como uma comida rápida que marca a vida contemporânea, surgiu o movimento Slow Food, que vai contra todas estas premissas. Uma outra coisa muito interessante a respeito disso é o movimento Slow Food. Ele surge na década de 80, mais para o final da década de 80, contrário ao movimento Fast Food. Então, quando você coloca já esse movimento, né, contrário ao fast food, vai contra também tudo que eles preconizam, que é excesso de gordura, excesso de açúcar, alimentação rápida. A gente não precisa de nada disso, né? Então, vamos resgatar os alimentos nativos, resgatar o nosso paladar, porque agora a gente já também está totalmente alterado o paladar. A gente vai comer alguma comida, acho que está sem sal, sem gosto, né? Então, tem que colocar realmente de novo aí o nosso paladar para funcionar com os alimentos nativos. Então, tem projetos, por exemplo, replantando alguns alimentos que estavam em extinção. Então, eles catalogam quais são os alimentos que existiam na região e que hoje não se usa mais, começam a plantar e começam a reinserir na alimentação das pessoas. Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque se a gente não para pensar e a gente começa a seguir desordenadamente esse consumo, a gente vê aí o tanto de doença que tem hoje. Então, se para mudar... Eu estava assistindo uma aula lá de câncer colo retal. Aí ele chegou a comentar que no Nordeste era 0 o câncer colo retal. Aí começou os fast food, no Nordeste, e aí outros cânceres começaram a aparecer. Exatamente. Então, é resgatar... É o que hoje também a Política Nacional de Alimentação e Nutrição fala. A gente tem que resgatar hábito e cultura alimentar. O que é resgatar isso? O que nossa terra produz. O que a gente sempre consumiu aqui no Brasil, o que a família ensinava você a fazer, uma receita que você fez em casa e aí continuar propagando isso. Hoje tem muitos profissionais que falam isso. Você só vai comer o que você produziu. Né? Não compre nada ou não consuma nada que vem embrulhado. Se você for comer que está embrulhado é porque ele é industrializado. Tem que ser o mais natural possível. E aí a gente volta, né, de novo. Antes era tudo assim, voltando para a terra, né, toda essa questão.
Aí se achou que a evolução humana era relacionada à maior industrialização, e aí hoje viu o mal que essa industrialização fez, né, aos humanos. Vários movimentos tentando retornar. Dentro desta nova realidade, o governo, por meio do Ministério da Saúde, também desenvolveu novas orientações resumidas dentro do novo Guia Alimentar produzido em 2014. Dentro do Ministério da Saúde tem uma coordenadoria especializada em alimentação e nutrição, que são os que elaboram políticas, programas de alimentação e nutrição no país. Isso. Essas políticas, né, de nutrição e alimentação. A gente tinha um videozinho mostrando exatamente isso, você voltar ao natural, né? Os seus pais comiam, seus avós. O próprio Guia Alimentar para a população brasileira... É Guia Alimentar só com um videozinho. Muito interessante, porque o Guia Alimentar para a população brasileira, ele teve o primeiro, né, a primeira edição foi em 2006, a segunda veio em 2014, com um novo formato. Então vem justamente falando, deixe de usar os alimentos, quanto mais processado for o alimento, pior é para você. Então resgata o natural. E aí vem fazendo várias analogias para a pessoa entender o que é esse alimento processado, minimamente processado, e o que é o natural. E aí a pessoa vai conseguir fazer escolhas mais inteligentes, escolhas melhores do ponto de vista de saúde. Então uma ferramenta, na verdade o Guia Alimentar é uma ferramenta de educação para a população. É acessível a todos, numa linguagem fácil, e aí que você consegue ter noção, então, como prevenir doenças, como melhorar a sua saúde por meio da alimentação. É evidente a importância de se confiar na capacidade e vontade do paciente em fazer mudanças em seu estilo de vida e nos seus hábitos alimentares para que se tenha uma melhor qualidade de vida. Como Hipócrates dizia, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. O que eu acredito é que o profissional de saúde sempre tem que confiar na capacidade do paciente. Então, se ele está passando as orientações devidas, se ele está passando tudo que o paciente precisa saber, e o paciente tem vontade, porque ele é corresponsável, aliás, ele é mais responsável do que o profissional da saúde. Então, se ele tem essas informações nas mãos e ele for praticar, a gente tem que confiar plenamente, porque ele tem capacidade para isso. Mas para ele ter as informações, ele precisa ter as orientações, né? Isso. E geralmente, eles são medicalizados e não tem nenhuma Por isso que eu falo, então eu não sei por que eles não recebem essa orientação. Eu sei que o profissional nutricionista, ele sempre orienta, às vezes até dá muita orientação numa primeira consulta, que ele sai de lá até desnorteado com tanta informação. Mas o profissional nutricionista sempre vai orientar uma dieta adequada. Como ele não pode prescrever medicamento, ele vai sempre ter como remédio o alimento. Então ele vai orientar da melhor forma possível para aquele paciente equilibrar a sua alimentação de acordo com a situação que está acontecendo na vida dele. Isso está mais do que comprovado, que a gente já discutiu da mudança no padrão alimentar e as doenças que surgiram com essa mudança no padrão alimentar, dá para ver que o que a gente come reflete nas doenças que a gente vai ter ou na qualidade de vida. Às vezes você pode não ter nenhuma doença já diagnosticada, já aparentada, mas você piora o bem-estar, você não dorme bem, você tem outros sintomas, a calça fica um pouco apertada, então são outros sintomas que a gente percebe que pioram a qualidade de vida. E o alimento é sim um remédio. A gente consegue melhorar muitas coisas, muitas patologias pelo alimento.